Boa noite, meus irmãos, graça e paz. Vocês são tecnológicos, né? E aí eu falei para os meninos do microfone, falei, não, o senhor pode ficar com as mãos livres. Se fosse na minha época de criança, minha mãe ia falar, entra com as mãos para trás no mercado para não derrubar nada. Mas é uma alegria poder estar aqui com os irmãos nessa noite. Pedir que a graça do Senhor me alcance e tenha misericórdia de mim aqui, para que eu consiga transmitir ao Senhor o que Ele já compartilhou comigo. Hoje pela manhã nós falamos um pouco sobre o início da carta que Paulo escreve aos Colossenses, no capítulo 1. Falamos do versículo de número 1 ao versículo 8. E agora à noite nós vamos continuar do versículo 9 até o versículo de número 12, tá bom? Então, abra por favor sua Bíblia, Colossenses, no capítulo de número 1, nós vamos ler do verso de número 9 até o versículo de número 12. Eu vou ler na revista atualizada, tá bom? Colossenses 1, a partir do verso 9 ao versículo 12, diz assim: por essa razão também nós, desde o dia em que ouvimos, não cessamos de orar por vós e de pedir que transbordeis de pleno conhecimento da sua vontade em toda a sabedoria e entendimento espiritual, a fim de viverdes de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo em pleno conhecimento de Deus, sendo fortalecido com todo o poder segundo a força da sua glória, em toda a perseverança e longanimidade com alegria, dando graças ao Pai que vos fez idôneo a parte que vos cabe da herança dos santos na luz. Senhor, tem misericórdia da minha vida, para que eu consiga, Senhor, transmitir o que o Senhor já falou comigo. Senhor, fale também ao coração do teu povo aqui, porque o povo é teu, a igreja do Senhor, e que o Senhor me auxilie, Deus, nesse momento. Nós oramos no nome do nosso Senhor Jesus, Pai. Amém. Meus irmãos, para nós uma alegria poder falar um pouco sobre esse texto de uma igreja que inicia, meus irmãos, por conta de hoje pela manhã falamos um pouco sobre isso. Eu queria fazer um breve resumo. Ela inicia com Epáfras, um discípulo que ouve Paulo falando, provavelmente em Éfeso, e lá ele ouve essa palavra do Senhor, vê e é impactado com o evangelho transformador de Jesus, e ele resolve levar esse evangelho da verdade para a sua igreja, para o seu povo, abre ali uma igreja, e ele começa a ministrar esse evangelho transformador de Jesus. Mas o tempo passa e o evangelho, que era um evangelho puro, pleno, perfeito, começa a ter problemas, não no evangelho, mas nas pessoas que ministram esse evangelho, e eles começam a enfrentar algumas dificuldades, a igreja aqui em Colosso. O que acontece? Esse servo chamado Epáfras, sabendo das dificuldades que ele enfrenta, ele vai até Paulo, preso, e pede alguns conselhos como um tutor da sua carreira. E ele fala, meu Senhor, preciso da ajuda, que nós temos enfrentado ali algumas dificuldades na nossa igreja local, lá em Colosso. E uma das dificuldades que Paulo observa ao discurso que Epáfras traz, é que aquela igreja vinha agora sendo contaminada por uma meia-verdade, um evangelho distorcido, um evangelho que diz que precisava de algo a mais do que somente Jesus, para que as pessoas fossem transformadas. E eu fiquei extremamente contente com a primeira música que nós cantamos. Só Jesus. É simples assim. Lá na igreja de Colosso só precisava de Jesus. E os líderes daquela época queriam, meus irmãos, acrescentar um temperinho a mais, maligno, dentro da igreja. Eles queriam falar que não era necessário apenas Jesus. Precisava de Jesus e uma outra coisa. Precisava de Jesus e de conhecimento humano. Mas o evangelho do Senhor não necessita
de outro acréscimo a não ser do próprio Senhor Jesus. O conhecimento humano ele pode até ajudar, mas ele não é necessário para que o evangelho do Senhor cresça, porque nós temos homens iletrados que falam com ousadia do evangelho transformador de Jesus. Nós tínhamos um pescador chucro, truculento, chamado Pedro, que num discurso ele viu mais de 3.000 pessoas sendo convertidas a esse evangelho puro, transformador. Temos pessoas eloquentes como o apóstolo Paulo, com conhecimento, mas que entende que o conhecimento dele não é muita coisa, se não for a graça de Jesus sendo trabalhada por ele. E aí o apóstolo Paulo fala isso para esse novo pastor chamado Epáfras e fala: leve isso. Você está enfrentando algumas dificuldades, mas mostre que o evangelho de Jesus é suficiente. O Jesus simples é suficiente. E pensando sobre isso, olhando para o que é o desafio nosso com esses 33 anos da igreja, uma igreja que frutifica para a glória de Deus. Nós queremos hoje, eu quero junto com os irmãos, aprender algumas verdades que nós observamos nessa caminhada, quando a gente entende que para uma igreja frutificar, ela precisa de algumas verdades nesse evangelho simples, e eu queria caminhar com os irmãos. Observando isso, nós vamos para o versículo de número 9, por esta razão, e por essa razão é justamente por isso que eu comentei o que eu acabei de falar para vocês. Paulo orava por essa igreja, aconselhava o pastor. Por essa razão eu quero dizer algo a vocês. Desde o dia em que ouvimos falar de vocês, não cessamos de orar por vocês, e nem de pedir que transborde o pleno conhecimento da sua verdade e de toda sabedoria e entendimento espiritual. Aquela igrejinha lá em Colosso precisava de oração. A igrejinha pequena, Betesda, há 36 anos, necessitava de oração. A igreja maior hoje continua necessitando de oração, porque o evangelho de Jesus é simples. Paulo traz isso. Nós oramos por vocês, igreja. Nós oramos por vocês. E oramos não apenas uma vez aqui, outra lá. Nós oramos sempre que lembramos, nós oramos de vocês. Nós estamos de joelhos dobrados, intercedendo, clamando ao Senhor, para que Deus use vocês com poder e graça. Paulo faz questão de trazer isso para nós aqui. Nós não cessamos de orar. Isso me faz lembrar o que o mesmo Paulo escreve lá aos Tessalonicenses, para que a gente ore sem cessar, o tempo todo, um orando pelos outros. O apóstolo Tiago fala a respeito do poder da oração, Pedro fala a respeito do poder da oração. Nós vimos que os discípulos mostravam quando eles oravam e as coisas aconteciam. Vimos o próprio Pedro com o apóstolo João orando e um homem se levantando. Porque uma igreja que frutifica, ela precisa de orar, meus irmãos. Se a Betesda quiser continuar frutificando, esse povo não pode deixar de orar. O apóstolo Paulo orava por aquela igreja. Orava e orava com persistência. Mas ele orava, meus irmãos, pedindo para que a graça do Senhor alcançasse aquela igreja. E para que eles transbordassem do pleno conhecimento do próprio Deus, que vinha segundo a vontade do próprio Deus. E aqui a gente observa que Paulo, ao escrever isso, ele está dando uma resposta ao ensino errôneo que os outros líderes falavam. Que eles falavam que era necessário ter conhecimento, mas um conhecimento humano, um conhecimento pessoal de cada um. E isso não é uma verdade absoluta, porque o conhecimento que nós precisamos é o conhecimento de Deus. É saber quem Deus é nas nossas vidas, conhecer Deus a fundo, se dedicar na palavra, conhecendo aquilo que Ele fez por nós e como Deus impactou os nossos corações. Paulo fala a respeito disso. Meus irmãos, olhando para a história aqui de Colossenses, quando o apóstolo Paulo fala isso, ele fala a respeito da perseverança, mas ele fala a respeito dessa plenitude do conhecimento. E quando ele diz isso, meus irmãos, ele está dando uma indireta para aqueles homens que falavam que precisava de algo a mais. Não precisava, porque nós já somos plenos, cheios, transbordantes da graça do Senhor Jesus, quando nós conhecemos o Pai de verdade.
E isso é importante para nós. É entender o que o apóstolo, o profeta Oséias fala. E ele traz a memória lá no 6:3. Conheçamos e prossigamos em conhecer ao Senhor. Nós precisamos conhecer a Jesus. Se essa igreja quiser crescer e frutificar, essa igreja precisa conhecer ao Senhor Jesus. E conhecer ao Senhor Jesus dá trabalho, meus irmãos. Dá trabalho. Porque conhecer o Senhor Jesus precisa de tempo. Tempo de oração. Tempo de leitura bíblica. Precisa do quarto, em secreto. E às vezes a correria do dia a dia tem roubado isso da gente. Tem roubado o prazer de conhecer Jesus. Às vezes a gente não tem mais o privilégio de sentar em casa no sofá. Ligar a nossa televisão, o nosso rádio, para desfrutar das verdades em músicas como nós escutamos aqui. Só Jesus. Às vezes, num dia triste, lembrar do que o doce nome de Jesus é capaz de mudar os nossos corações. A gente tem abandonado isso por conta da correria do dia a dia. Paulo faz questão de falar que nós precisamos ser cheios, pleno. Aquela igreja precisava ser cheio, precisava ser pleno, uma capacidade espiritual de sabedoria. O versículo 9 traz para que vocês tenham toda a sabedoria e entendimento espiritual. Não basta, meus irmãos, saber a respeito de carros, de matemática, de contas, se você não souber a respeito de Jesus. Você vai ser apenas um bom professor de matemática. Mas é necessário primeiro ser um bom servo de Jesus, para depois ser um bom professor de matemática. Você precisa ser um bom servo, para depois ser um profissional liberal. Para ser um bom servo, para depois ser um empresário. Nós precisamos conhecer a Jesus. Mas além disso, meus irmãos, nós observamos que o apóstolo Paulo não para por aí nas indicações que ele faz a respeito dessa igreja lá em Colosso. Ele traz também que essa igreja precisa da verdade de entender, que tem um propósito pleno e prático na vida da igreja ali. Eles precisavam continuar essa caminhada não apenas de entender que eles necessitavam ser cheios de Jesus, mas o versículo 10 traz alguma outra verdade que diz: a fim de viver de modo digno do Senhor, para o seu inteiro agrado, frutificando em toda boa obra, crescendo no pleno conhecimento de Deus. Nessa caminhada, nós observamos, meus irmãos, que tinha um objetivo. Essa caminhada tinha um objetivo, e o objetivo era caminhar de modo digno. Era isso que Paulo estava falando. Essa igreja precisa conhecer a esse Jesus. E quando eles conhecem esse Jesus, desfrutam desse conhecimento pleno de Jesus, eles começam a demonstrar isso de maneira prática. Eles vivem de modo digno. E meus irmãos, como é bom a gente observar que Paulo indica isso a essa igreja. Vocês precisam agora, de modo digno, andar de uma maneira que agrade ao Senhor. E dignidade aqui não é você que coloca o sarrafo. Paulo aqui não colocava que era o próprio Epáfras que falava, ou a própria igreja de Colosso. Não, quem dá a régua aqui é o próprio Senhor Jesus. Nós andamos de modo digno conforme Ele mesmo nos ordenou, conforme Ele mesmo nos direcionou. E nós andamos para a glória do nome dEle. Nós vivemos para glorificar o nome de Jesus. A nossa caminhada precisa ser assim. Paulo faz questão de falar isso. Ele visava um inteiro agrado do nosso Senhor Jesus. O versículo 10 faz questão de falar isso. Mas aí tem uma peculiaridade nesse versículo, que culmina com o slogan dos 36 anos. Não apenas agradar ao Senhor de modo digno, mas o texto fala para nós que essa igreja aqui em Colosso precisava frutificar em toda boa obra. Essa igreja precisava não apenas ficar guardando essas verdades em si, mas precisava pulverizar isso. Verdades que precisavam ser compartilhadas.
frutificar. A semente cair no chão, brotar uma árvore e ali dar novos frutos. Uma igreja que seria capaz de alcançar outras pessoas, crescer, alcançar vidas, transformar famílias. E eu vejo isso na história dessa igreja aqui. Uma igreja pequena. Meus irmãos, quantas pessoas cabiam na igrejinha quando começou? 15, 20. Os pés empoeirados, porque nem asfalto tinha aqui. Mas essa igreja entendeu, assim como a igreja de Colossos, que era necessário frutificar, alcançar pessoas. Eu quero fazer uma pergunta para vocês, para que vocês reflitam. Ao longo desses 36 anos de Bethesda, quantas vezes essa igreja foi bênção na sua vida? Quantas vezes essa igreja fez parte de algo transformador na sua família? Quantas vezes essa igreja orou por algo que parecia impossível para você e você viu o milagre do Senhor acontecer? Quantas famílias estavam em pedaços e o eterno Deus, através do cuidado da igreja, restaurou famílias aqui? 3 décadas do Senhor estendendo a boa mão dele e fazendo frutificar. Eu agradeço a Jesus por essa igreja. Eu agradeço a Jesus pela Cristã Evangélica. Porque eu conheço histórias aqui que eu vi que a mão do Senhor foi eficaz, milagrosa na vida de alguns irmãos aqui. É a boa mão do Senhor. Eu lembro do pastor Giovanni contando com alegria no coração, surpresa, falando sobre construção. Ele falou: negão, o dinheiro acabou, daqui a pouco aparecia dinheiro. Gente, um irmão levanta e dá X, o outro dá 2X. Gente, ninguém anda dando dinheiro para ninguém. O povo só dá dinheiro porque é o próprio Deus que confronta o coração deles. Se perguntar para o pastor Giovanni, para o presidente do patrimônio: vocês têm dinheiro em caixa aí, vamos gastar. Acabou o dinheiro. Ele faz brotar, porque ele que frutifica. É a boa mão do Senhor que cuida dessa igreja aqui. Mas além disso, o apóstolo Paulo fala a respeito de um crescimento no conhecimento. O apóstolo Paulo, no finalzinho do verso 10, para que vocês estejam também crescendo no pleno conhecimento de Deus. Aquela igreja precisava conhecer Bíblia. Aquela igreja precisava, meus irmãos, conhecer as Sagradas Escrituras. Conhecer quem era Jesus na vida deles. E que bom a gente ter essa certeza que nós somos de Jesus e conhecemos o nosso Jesus. Que bom saber que aquela igreja foi impactada e impactou vidas. Nós vemos um pouco mais adiante que o apóstolo Paulo fala a respeito da excelência de Cristo Jesus no meio daquela igreja. Que era uma igreja que falava, que mostrava Jesus nos seus atos. Que a Bethesda seja assim também. Veja Jesus, conheça Jesus. Nos cursos que a Bethesda proporciona de conhecimento bíblico, faça-se, dedique a eles, conheça o nosso Jesus melhor. Nós observamos isso e entendemos, meus irmãos, que a graça do Senhor, ela é capaz de nos fazer mais sábio na palavra dele, para que a gente consiga alcançar pessoas. Isso é tão bom. É bom ver uma igreja diversificada. Uma igreja que tem um irmão simples, que mal dá conta de escrever o próprio nome. E um outro irmão que tem mestrado e doutorado. A igreja é fantástica nisso. E o mesmo irmãozinho simples é aquele que pode aconselhar um doutor e falar: meu filho, eu estou orando por você e pelo seu casamento. No mundo, meus irmãos, isso não acontece. O orgulho bate e fala assim: eu não preciso do senhor, o senhor não dá conta nem de escrever o nome. O que dirá me ensinar? Mas na igreja, no corpo de Cristo, isso acontece.
porque nós conhecemos o Senhor. E o fato de conhecer o Senhor, isso anima os nossos corações, ajuda a gente a frutificar, a florescer e abençoar pessoas. Mas além disso, meus irmãos, nós observamos que depois que essa igreja cresce no conhecimento, que essa igreja frutifica, essa igreja agora precisa de entender quais são os meios de sustento dela. E aí Paulo traz para nós aqui, no versículo 11, algumas verdades a respeito desse fortalecimento que vem do próprio Senhor, para que vocês, sendo fortalecidos com todo o poder, segundo a força da sua glória, em toda perseverança e longanimidade, com alegria. Meus irmãos, aqui a gente observa que o fortalecimento não vem do apóstolo Paulo. O fortalecimento não vem do pastor Epáfras. O conhecimento e o fortalecimento vem do poder que há no nome do Senhor. E que bom a gente poder contar com o poder que há no nome de Jesus. Saber que nesse nome há poder para que as barreiras sejam quebradas, que grilhões sejam despedaçados, que mentiras sejam quebradas no poder e na autoridade do nome de Jesus. Famílias sejam libertas no poder do nome de Jesus. Paulo sabia disso e falava para essa igreja: vocês precisam entender que vocês são fortalecidos no poder do Senhor, segundo a força da sua própria glória. E ele fazia isso para a glória do próprio nome de Jesus. Esse poder que vinha sobre a igreja de Colosso, essa glória era do próprio Senhor. E quando a gente olha para o slogan, nós frutificamos para a glória de Deus. É pela glória de Deus. Para a glória de Deus. A igreja em Colosso precisava entender que quem fortalecia ela no tempo da luta era o próprio Senhor. Mas o texto parece que piora a situação aqui. Quando a gente fala sobre fortalecimento, aí você pode me perguntar: pastor, mas essa igreja estava pedindo fortalecimento por quê? Meus irmãos, as igrejas do primeiro século passavam por perseguições ferrenhas. Eram colocados à prova o tempo todo. Líderes que se diziam líderes de Deus não eram de Deus e tentavam destruir a igreja. Homens que pareciam caminhar com o Senhor, daqui a pouco viravam a cabeça e queriam destruir tudo aquilo que era construído. A liderança, os reis, os homens do poder perseguiam a igreja, surravam os cristãos. E aí Paulo fala, preso, ele que entendia bem de ser perseguido, fala: permaneçam firmes na glória do Senhor. E ele fala com toda perseverança e longanimidade. E aí, meus irmãos, a gente observa que essa capacitação de passar o sofrimento, Paulo sabia tirar de letra. A grande verdade, se a gente observar a Bíblia, homens de Deus sofriam. Eles passavam por lutas. E olha só o que o apóstolo Paulo fala para nós: vocês precisam de entender que tem um fruto que capacita a gente a passar por momentos difíceis, a passar por situações complicadas. Esse fruto é a graça que alcança os nossos corações, é a graça de Jesus que nos faz triunfar através do poder dele, que nos ajuda a permanecer em pé. Nós cantamos: a perseguição não parou a igreja. O Coliseu não parou a igreja. O apóstolo Paulo faz questão de falar isso. O poder divino era a força que aquela igreja precisava no dia a dia para alcançar a perseverança. E era perseverança contra as dificuldades que aconteciam na igreja, mas precisava também de longanimidade, meus irmãos, para aguentar pessoas. O apóstolo Paulo traz essas duas palavras para trazer duas ideias. Primeiro, perseverança com as batalhas contra a própria igreja, mas também longanimidade para aguentar pessoas. E, meus irmãos, mexer com gente é difícil. Vou fazer uma perguntinha para vocês.
Você já passou raiva com alguém alguma vez? Quero trazer briga dentro dos casamentos, não. Sua esposa já te fez raiva alguma vez? Irmão Divino falou, não. Irmã Carmelita é uma santa mulher de Deus. Seu marido já te fez raiva alguma vez? Longanimidade. Uma palavra para os líderes. Quantas vezes nós líderes fomos com o intuito de ajudar, e ainda tomamos umas bordoadas falando, o Senhor se mete demais na minha vida. Aí quando a gente dá um passo para trás, o Senhor não está aqui quando eu preciso. Luta, mexer com gente é difícil. O apóstolo Paulo está falando para esse servo Epáfras e para aquela igreja, vocês precisam ser longânimos, ter um longo ânimo na hora da luta, na hora da batalha. Mas acima de tudo, vocês precisam passar com alegria no coração. Ele conclui o versículo 11 dizendo, com toda perseverança e longanimidade, mas com alegria. E meus irmãos, passar no tempo da perdição, da perseguição, da luta com alegria é um desafio para o crente. Como que o apóstolo Paulo escreve isso? Essa é a minha pergunta, o cara está preso, foi chicoteado. E ele fala, eu continuo orando por vocês, mas eu quero dizer algo, faça isso com alegria quando a perseguição chegar, passe sorrindo. Sabendo que é o Senhor que te sustenta, é o Senhor que cuida de você. E às vezes, meus irmãos, nós temos passado lutas dentro de casa, lutas no serviço, lutas no dia a dia. Só te digo uma coisa, se apegue com Jesus e marcha. Ele é a alegria do nosso coração, na hora da tribulação. É lembrar do que o salmista fala no versículo 4 do Salmo 23. Mesmo que eu ande pelo vale de sombra e morte, eu não tenho medo, eu sei quem anda comigo, eu vou marchar. A igreja de Colosso estava assim, às vezes preocupada, por conta das batalhas, das perseguições, mas ele fala, Paulo traz essa ideia, vocês precisam continuar e continuar com alegria. Isso é fantástico para nós. É bom demais a gente saber que a gente tem a firmeza de poder descansar o coração no Senhor em todo o tempo. E aí o apóstolo Paulo caminha para o último verso desse pequeno trecho, no versículo de número 12, dando graças ao Pai, que vos fez idôneo a parte que vos cabe na herança dos santos na luz. E aqui, meus irmãos, eu caminho para a conclusão. Paulo entende que em tudo é necessário ter um coração grato por tudo o que ele fez, por tudo o que Jesus já fez por aquela igreja em Colosso, dando graças a Deus Pai pelo que ele já fez. Ele traz para nós aqui a ideia de que o eterno Deus agraciou vocês, e agora vocês são aptos, vocês agora têm a capacidade de ser idôneos para caminhar em comunhão uns com os outros, caminhando no evangelho da verdade, no evangelho que transforma vidas, no evangelho que frutifica, no evangelho que passa por lutas, mas tem a graça de alegria de entender que é Jesus que sustenta tudo isso. Agora vocês chegam em casa e agradeçam a Deus porque vocês têm a boa e velha companhia de Cristo Jesus, o nosso Senhor, em todo o tempo. Meus irmãos, isso é fantástico. Saber que Paulo está falando para aquela igreja, lembrem-se disso. Vocês são idôneos, são capazes de entender que tem uma herança esperando vocês. E essa herança só Cristo Jesus pode dar. Quando a situação apertar, meus irmãos, olhe para a cruz. Lembre que tem algo melhor para nós no futuro. Não entra na crise de Asaf, não. Senhor, porque eles prosperam e eu não. Lembre que nós temos finais diferentes.
Nosso final é a graça, é desfrutar do reino glorioso de Jesus, é descansar nos braços daquele que nos sustentou e nos sustenta ao longo dos 36 anos. Foi Ele que conduziu essa igreja. Mas eu quero trazer, meus irmãos, para encerrar, alguns conselhos para essa amada igreja. Quero trazer alguns conselhos e nós encerramos aqui. Primeiro, meus irmãos, entenda que vocês precisam de conhecimento. E não apenas um conhecimento humano e limitado. Vocês precisam conhecer a Jesus. Se a Igreja Cristã Evangélica Bethesda não conhecer a Jesus, vocês não vão longe. Vocês precisam conhecer a Jesus. Segundo, meus irmãos, vocês precisam caminhar de maneira digna, frutificando, abençoando pessoas, alcançando vidas. A minha oração é que daqui a alguns anos vocês tenham trabalho de novo, de comprar outro lote, fazer um templo maior do que esse, alcançando vidas, mudando histórias, para que a comunidade aqui em volta fale: aquela igreja mudou a minha família, aquela igreja alcançou o meu pai. Eu fico grato ao Senhor por saber disso. Quero compartilhar o poder transformador do Evangelho com vocês. Lá na nossa igreja nós recebemos um menino de 13 anos, Bruno, o nome dele. Chegou, falou comigo assim: pastor, estou aqui porque eu preciso de ajuda. Meus pais estão brigando demais, eu preciso orar pela minha família. E ele chegou com a avó, Manzilu. Chegou lá, a irmã de Lu falou: é meu neto, pastor, mineira. Veio aqui orar porque Sidney está dando trabalho demais. O Bruninho chegou lá. Passou 1 ano e meio, ele falou assim: pastor, eu preciso me batizar. Eu entendi que esse Jesus tem poder para transformar minha vida. O Bruno se batizou, foi a mãe dele, com 2 irmãos pequenos e o pai e o resto da família. 1 ano depois, a mãe falou assim: eu não posso deixar meu filho ir sozinho. Eu vou com ele. E começou a ir a mãe com os 2 irmãos. 6 meses depois, a mãe, Sara, falou assim: pastor, eu entendi quem é Jesus. Eu quero me batizar. E nós temos que orar pela vida do meu pai, o Bruno falou. Mas lá é difícil, pastor, que meu pai, o coração dele é duro. Eu escutei do Sidney, pai do Bruno, inventar programações para tirar ele, porque o Bruno falou: pastor, eu entendi que é igreja e eu quero servir. Meu sonho é tocar bateria. E o menino aprendeu, hoje é o meu baterista lá. O pai dele inventava programação para no dia domingo tirar o menino, levar para uma festa. E não voltava a tempo só para o menino não tocar. Eu falei assim: agora ele mexeu com a pessoa errada. Nós vamos chamar agora a irmã de Lu, mãe dele, o pastor, o filho e a mulher. Nós vamos chamar a oração nos peitos dele. E oramos por ele. Pergunta para mim, quem foi que batizou em maio agora? Foi Sidney, gente, estava lá, se acabando de chorar. 5 anos depois, pela graça de Jesus, exclusivamente por ele, o Bruno está lá, a Sara está lá, o Breno está lá, o Benício está lá, e o Sidney, o pai do Bruno, está lá. Porque quando nós conhecemos a Jesus, Ele muda família, transforma igrejas, alcança pessoas. Provavelmente aqui nessa igreja tem histórias semelhantes a essa. Famílias destruídas que foram alcançadas por Jesus, mudadas nesses 36 anos, alcançadas por esse Jesus. Mas meu último conselho para essa igreja: tenha o coração grato por tudo que o Senhor já fez.
nesses 36 anos nessa igreja. Tenha um coração grato. Agradeça a Jesus, porque essa igreja ora por você. Agradeça a Jesus pela liderança dessa igreja, pelos pastores. Tenha um coração agradecido. É tão difícil, meus irmãos, trabalhar com pessoas ingratas. Se essa igreja quer frutificar para a glória de Deus, tenha um coração grato. Não tem mérito nenhum em vocês. Pastor, mas como assim? Não tem mérito nenhum. É tudo pela bondade do Senhor. Tudo que foi acrescido aqui nesses 36 anos de existência foi por conta exclusivamente da bondade do Senhor com essa igreja. Pastores chegaram e pastores saíram, mas o Supremo Pastor nunca abandonou essa igreja, é Ele que governa aqui. Ele que cuida dessa igreja. Nós louvamos a Deus pela vida do pastor Giovanni, do pastor Tiago. São homens de Deus. Mas eles passam. O Supremo Pastor não. Que o Supremo Pastor governe essa igreja. Adube essa igreja, para que vocês frutifiquem para a glória desse mesmo pastor, Cristo Jesus, o nosso Senhor. Quero orar por nós, pedindo que Deus nos abençoe. Minha oração agora é para que eu coloque aí o adubo celestial em você. Para que daqui a um tempo você fale assim, eu vou atrás de mais um. Você já parou e pensou que se daqui a 2 anos você trouxer só mais um, uma só pessoa, daqui a 2 anos, a liderança dessa igreja vai ter problema de novo. O bom problema de querer aumentar o templo. 2028, está aqui o pastor Giovanni, o pastor Tiago, doido de novo. Meu Deus, onde é que cabe esse tanto de gente? Você só trouxe mais um. A minha oração é que, Senhor, dê apenas um para cada um dos membros da Bethesda. Para que vocês frutifiquem. Dê a 30, 60 e a 100 por um. No poder do nome de Jesus. Senhor, nós louvamos o teu nome. Agradecemos ao Senhor pelo que o Senhor é. Obrigado porque ao longo da história nós vemos que o apóstolo Paulo, escrevendo à igreja de Colosso, falou a respeito do conhecimento do Senhor. E que bom que aquela igreja perseverou em conhecer ao Senhor. Que bom que eles caminharam de maneira digna para frutificar, para glorificar o nome do Senhor. Eles foram fortalecidos pelo poder que há no nome de Jesus. Senhor, que essas 3 verdades estejam presentes aqui na Bethesda também. Que essa igreja conheça Jesus. Que o coração deles clamem, se aqueçam, fervam por esse Jesus que tem cuidado dessa igreja há 36 anos. Que essa igreja caminhe de maneira digna para honrar o teu nome. Para que homens e mulheres, membros dessa igreja, possam caminhar na cidade. E as pessoas digam o que falaram para o teu servo Eliseu. Ali vai um santo homem de Deus. Ali vai uma santa mulher do Senhor. Que eles glorifiquem o teu nome. Senhor, e que em nome de Jesus, o Senhor os fortaleça no poder que há exclusivamente no nome de Jesus. Só existe poder no Senhor. E é esse poder que tem sustentado essa igreja. Continue cuidando deles. Frutificando. Para que eles continuem crescendo. Para louvor da tua glória. Nós oramos no nome de Jesus, Pai. Amém. Que Deus abençoe vocês. No nome de Cristo Jesus, o nosso Senhor.